Fala aí, fã da luta, beleza? Como é que você tá? Muito prazer, eu me chamo Fernando Nogueira e hoje você é o meu convidado para uma aventura que vai ser muito especial para mim. Eu tô aqui nos Estados Unidos e sabe para onde eu tô indo? Tô indo acompanhar um evento independente de luta livre da NWA, uma federação, a National Wrestling Association, muito tradicional, que já tem mais de 74 anos, já teve diversos campeões, o Ric Flair lutava lá, Dustin Rhodes, que é o pai do Cody, lutava lá. É uma federação que já foi muito importante na época dos territórios e com o passar do tempo e a ascensão da WWE, ela perdeu o brilho. De uns tempos para cá, ela foi vendida para um cara chamado Billy Corgan. Ele é o cantor, o vocalista daquela banda Smashing Pumpkins, uma banda de rock, e há 5 anos aproximadamente ele comprou essa federação e tem feito um trabalho de reconstrução. A NWA se posiciona como uma federação que traz o wrestling como ele costumava ser, um wrestling voltado para a cultura do sul dos Estados Unidos, sem tanta firula, um wrestling mais antigão. E isso tem o seu público. Eu tenho assistido, tenho gostado do produto, algumas coisas são bem interessantes e calhou de eu estar aqui nos Estados Unidos a trabalho e eu pude ver que aconteceria este pay-per-view. E aí eu comprei o meu ingresso e estou indo para lá. E o meu desafio nessa série de vídeos é simplesmente dividir com você a minha experiência em um evento independente. Mais do que te mostrar resultados, mais do que te mostrar flashes da luta, eu quero que você se sinta sentado aqui, ó, do meu lado, que você esteja na cadeira do lado para entender como funciona este universo. Como são as arenas, o que as pessoas comem, o que rola no pré-show. Dessa maneira você vai ver um pouquinho mais da luta livre. Eu não sei você, mas eu sempre tive muita vontade de ver os bastidores dos eventos, entender como os lutadores vivem, a dinâmica, tudo por trás disso. Eu já fui em eventos de luta livre, já fui quando a WWE foi no Brasil, eu já fui na WWE aqui nos Estados Unidos uma vez, foi na Califórnia, onde eu assisti um Raw. Eu já assisti também um evento da NXT, um house show lá na Flórida, alguns anos atrás também. E eu gosto bastante disso, tá? A minha paixão por luta livre vem lá de trás. Eu comecei a assistir WWE quando passava no Brasil em 1995. Provavelmente grande parte de vocês nem eram nascidos. E lá a gente tinha um programa chamado Supercat, que era narrado pelo Carlos Valadares e com comentários do Bob Léo. O Supercat nada mais era do que um programa que trazia os flashes de um programa menor da federação. Não passava o Raw, o SmackDown não existia na época, e aí a gente tinha só esses flashes que era como se fosse hoje o main event, onde lutavam lutadores menos importantes, mas mesmo assim eu adorava. Passava todo domingo quem eram os astros na época. O Diesel, que hoje é conhecido como Kevin Nash, Shawn Michaels, Bret Hart, Undertaker, Triple H, entre tantos outros que ainda permanecem nos bastidores e poucos lutam ainda. O meu maior ídolo na época era o Savio Vega, um latino, hoje ele ainda luta. O Savio Vega luta tanto em Porto Rico como em federações menores como a MLW. E aí a minha paixão aflorou, eu fiquei completamente maluco, por isso eu fazia planilhas. Na época nem existia Excel, dá pra você ver como eu já tô ficando velhinho. E eu marcava todos os lutadores, quem ganhou, quem não ganhou, e não tinha internet. A gente não conseguia entender o mercado lá de fora, então tudo que a gente tinha acesso aqui era apenas o que a gente via na televisão. Saíam algumas revistas e algumas outras coisas, mas a gente não tinha essa facilidade, né? Com a saída do programa do ar, eu me senti completamente órfão, sentia muita falta de assistir e eu supri essa lacuna me aproximando um pouquinho mais da luta livre nacional. Eu morava em São Paulo e às vezes tinham alguns shows pequenininhos e eu ia nesses shows acompanhar, ia andando, pegava minha bicicleta e assistia os lutadores do Brasil, tá? Com o passar do tempo fui ficando adolescente, me afastei um pouco disso, só que mesmo assim eu resolvi abrir uma pequena empresa, né? Eu desenvolvia sites e eu comecei a perceber, eu comecei a buscar nessa época, alguns anos mais adiante, que na internet, nos Estados Unidos vendiam os action figures, os bonecos da WWE e não tinha ninguém vendendo aqui no Brasil. Então eu comecei a comprar action figures dos lutadores, do John Cena, do Batista na época, trazia para minha casa e cadastrava
no Mercado Livre. E eu comecei a fazer bastante venda disso. Obviamente, eu não ganhava muito dinheiro, mas começou a me ajudar bastante no final do mês. Na época, o meu salário, vamos supor que ele era de R$ 1.500, R$ 1.700, eu ganhava de R$ 300 com os bonequinhos, ou no Dia das Crianças, ou no Natal, eu chegava a faturar até R$ 2.000, mais do que o meu salário. Depois do tempo, eu fiquei um pouquinho cansado disso, o dólar subiu muito, acabou ficando mais complicado de fazer, mas foi uma fase bem interessante. Depois disso eu fiquei um tempo sem acompanhar o wrestling e eu voltei recentemente. Eu tenho um grande amigo chamado Murilo que começou a me mandar umas planilhas, vamos apostar comigo, quem vai ganhar no pay-per-view da WWE, vamos apostar, e a gente passou a criar meio que uma comunidade de amigos que assistem aos pay-per-views, a gente faz algumas apostas e é bem divertido. Hoje eu gosto muito de assistir a AEW, gosto bastante do produto, acompanho os pay-per-views da WWE, curto assistir de vez em quando o Impact, quando um lutador favorito meu luta no México, eu vou e acompanho também. E a NWA entrou na minha vida na pandemia, sabe quando a gente já não tinha nada para fazer, dava aquele desespero? Eu fiquei viciado naquele site, no Fight.tv, e passei a comprar alguns pay-per-views. E comecei a pensar, pô, eu gostaria de ir em um evento como esses um dia, pela proximidade. Eu já fui nos eventos da WWE e nunca nós vamos chegar perto de um lutador do topo. Quando que a gente vai conseguir tirar uma foto com o Roman? Quando a gente vai poder apertar a mão do Randy Orton? E eu passei a assistir a NWA e falei, pô, seria muito legal ir pra lá, conhecer esses caras ao vivo, ver como isso funciona. E aí, como eu tive que vir aqui para os Estados Unidos para estudar, participar de um evento de marketing, que foi em Las Vegas, eu falei, vou aproveitar a minha viagem e buscar algum evento de luta perto. E eu vi que ia acontecer o Hard Time 3, e aí eu decidi comprar meus tickets, minha passagem, e tô indo para lá daqui a pouquinho. E eu quero te levar comigo, tá bom? Então a gente vai acompanhar tudinho, vou documentar tudo em uma série de vídeos para você entender um pouquinho mais sobre o mercado americano de luta. Esse evento vai contar com 14 lutas, todos os cinturões da companhia vão estar em jogo. O main event é uma luta onde vai lutar o Matt Cardona, o Tyrus e o Trevor Murdoch. O Tyrus, o Matt Murdoch, o Murdoch e o Cardona eram da WWE há alguns anos atrás e estão em busca do cinturão que é chamado 10 Pounds of Gold, que é uma certa quantidade de peso em ouro. É um cinturão muito tradicional que já foi, como eu disse, do Ric Flair, do Dustin Rhodes, gente, Harley Race, entre tantos outros lutadores. Esse cinturão hoje ele está voltando a ganhar certa relevância. Quem foi responsável por colocar a NWA no mapa de novo foi um lutador chamado Nick Aldis. Ele é britânico, ele já foi lutador da Impact durante algum tempo, chegou a ser campeão e depois de um tempo ele passou a lutar há 5 anos atrás, assim que o Billy Corgan comprou a federação, ele foi responsável por ser o campeão. Então ele tem uma aparência legal, ele se veste bem e ele transformou esse cinturão em algo relevante novamente. Ele foi o maior campeão da história, ele ficou mais de 1000 dias com esse cinturão e perdeu recentemente para o Murdoch. Murdoch perdeu para o Cardona, Cardona se machucou e o Murdoch recuperou. Hoje a gente vai ver quem vai ter a chance do título novamente, tá? A gente vai ter o cinturão feminino, a atual campeã se chama Camille, é uma lutadora que tem um visual espetacular, ela tem uma aparência física muito grande, uma constituição corporal bem forte, e ela vai enfrentar a Chelsea Green, que já foi da WWE, e a Kylie King. A gente vai ter também Homicide, campeonato de duplas, o outro campeonato de duplas, é uma federação que tem mais cinturão do que lutador, se você parar para pensar, é bem divertido. Então praticamente todas as lutas. Outro lutador conhecido que vai estar lá, EC3, que você deve conhecer, que já foi da WWE, Ring of Honor, já foi da Impact, vai lutar contra o Tom Latimer, que também já fez parte da WWE, lutando na época, se eu não me engano, pelo NXT. Então muita ação nos espera. Eu consegui uma credencial de imprensa, então eu vou poder ter acesso aos bastidores para dividir todos os segredos com você. Tô indo para o aeroporto daqui a pouco, do aeroporto chego, vou pro hotel, do hotel vou almoçar e aí eu corro para a arena e a gente vai começar a nossa ação, tá bom? Assina aqui, ó, dá o joinha, assina o canal, ativa as notificações para você não perder nenhum lance. Valeu!